A boxeadora Imane Khelif, medalhista de ouro nas Olimpíadas de Paris em 2024, ganhou notoriedade não apenas pela sua conquista, mas pela discussão sobre as regras de gênero nas Olimpíadas. Direitos humanos e esporte são assuntos de cidadania. E é sobre isso que eu converso agora com Valesca Vigo. Ela é doutora pela Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. Valesca, muito obrigado pela sua participação em nosso programa. Bem-vinda de maneira remota ao estúdio da TV Senado. Eu que agradeço, Marcelo. É sempre um prazer poder falar do assunto. Obrigada pelo convite. Então, esse assunto gerou muita polêmica, gerou muita desinformação, muitas fake news, né, muitas notícias falsas. E eu queria começar a nossa conversa trazendo um pouco de um histórico, né? Porque foi um caso que ganhou notoriedade, mas essa questão do gênero nas Olimpíadas e nos esportes já é uma questão que vem acontecendo há alguns anos. Eu queria que você falasse um pouco primeiro sobre esse histórico. Quando é que começa essa discussão nas Olimpíadas, né? E como é que esse tema começou a ser tratado, né? Quando se elege uma pessoa que ela possa ou não participar de um esporte olímpico como, né, na categoria masculina ou feminina? Então, Marcelo, na verdade, essa questão ela já tem bastante tempo dentro do movimento olímpico, né? Desde a década de 30, que o movimento olímpico começa a pensar especificamente na categoria feminina, se as integrantes dessa categoria têm uma aparência masculinizada, né? Isso eu estou colocando aqui como os gestores olímpicos pensam, né, ali na época. E se talvez, nesse momento, né, homens estariam invadindo a categoria feminina. Então, você tem essa preocupação já acontecendo há muitos anos, né? Começa ali ainda no século XX, ali nas 3 primeiras décadas, né, do século XX. E aí a gente vai ter uma ideia, então, de que é necessário, e essa ideia, né, vem com a gestão olímpica mesmo, o presidente do Comitê Olímpico Internacional da época, né, de que é preciso fazer alguma coisa para investigar o gênero das atletas. E acho que é bem importante deixar aqui que isso acontece só na categoria feminina, né? O que a gente está falando hoje nunca aconteceu na masculina, né? Em nenhum momento se pensou que de alguma maneira que os homens poderiam não ser legítimos, né? Como eu gosto de chamar, né? Agora, isso vem para a categoria feminina, né? Será que existe mesmo? Será que todas as mulheres, né, são mulheres de verdade, né? São legítimas? Isso acontece em especial com mulheres não ocidentais. Eu acho que é importante marcar, né? Sim. A primeira vez que isso vai acontecer, estou falando da década de 30, acontece ali na edição de Berlim, né? Com uma atleta chamada Dora Hatchen, né? Que é do salto em altura. Mas um pouquinho antes, ainda nos Jogos de 28, a gente tem também essa dúvida em relação ao gênero de uma atleta japonesa, né, a Hitomi Kinoue. Então, sempre vem uma ideia ali com uma aparência que não é ocidental. Apesar da gente ter essa atleta, né, alemã, né, participando e tendo essa dúvida, mas depois a gente vai olhando para isso e vai vendo que são mulheres japonesas, né, uma mulher japonesa ali em 28, e depois, hoje, mulheres do continente africano, especialmente, né? O caso da Argélia, né? Agora, como é que começou esse processo, né? Hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. São várias formas de teste. Tem um teste de cromossômico, tem a questão hormonal, tem um teste biológico. No começo, no século passado, quando essa discussão começou, essa preocupação em que os esportes, as categorias femininas não fossem invadidas por homens, né, como você bem citou aqui, como é que era esse processo?
como é que foi o desenvolvimento desse processo para poder determinar, não, essa pessoa realmente é mulher ou então aqui não se trata de uma mulher? Eu falei que tudo começa lá na década de 30, né? Mas os testes de verificação de gênero, eles vão chegar somente na década de 60 pela primeira vez, porque a gente também tem 2 edições olímpicas sendo canceladas por conta das guerras mundiais, né? Sim. Então, como é que se vai pensar ali? Ali em 48 já tem uma questão que essa mulher precisa se provar mulher, então elas têm de apresentar um certificado médico que, né, elas têm que passar por um exame visual ali médico que informa que essa mulher tem uma certa composição corporal, né, uma certa aparência que vai dizer que ela é uma mulher, né? Então elas têm esse certificado em 48 e aí todas as atletas têm que apresentar, né? E na década de 60 a gente vai ter pela primeira vez o teste cromossômico, né? Por que o teste cromossômico? Porque em 66 a gente tem um teste de palpação genital sendo aplicado em um campeonato de atletismo. E obviamente, né, a invasão desse teste, né, vai fazer com que as atletas reclamem sobre o teste cai, só acontece naquele evento, né? Uhum. Naquela edição, exatamente, Sim. naquele evento, que é um evento do atletismo, né? Não uma edição olímpica, né? Mas aí entra o teste cromossômico. Esse teste, como ele é feito por uma coleta de saliva, então você não tem, vamos dizer assim, uma invasão como era antes, né? E esse teste vai ser, então, muito mais aceito, né? Lógico que tem atletas que também vão dizer, como assim eu preciso me provar mulher, né? Mas esse teste vai ser muito mais simples, sutil, então ele vai sendo aceito. Ele dura 30 anos, né? Ele vai ser aplicado até a década de 90, né? Mesmo com a comunidade externa, o Comitê Olímpico Internacional, criticando duramente esse teste, né? Dizendo, olha, esse teste ele não é efetivo, né? Por quê? Primeiro porque você tem... a gente não tem só a combinação XX-XY, né? A ciência moderna acabou binarizando, né, os cromossomos, né? Então, essa comunidade externa, acadêmica mesmo, vai dizer assim, olha, esse teste não funciona, ele não é efetivo, ele pode dar falso positivo o resultado, né? Mas mesmo assim, a gestão olímpica continua insistindo que o teste é necessário, né? E vamos pensar aqui, né? Em mais de 100 anos de Jogos Olímpicos, nunca aconteceu o que eles estavam pensando de um homem invadir a categoria masculina, né? Então, em relação ao teste cromossômico, é isso, né? 30 anos sendo aplicado, mesmo com duras críticas, né? Externas e tentando derrubar, né? Esse tipo de teste. E o teste cromossômico, então, ele não vamos dizer assim, não dá uma resposta absoluta. Não é possível, não é exatamente um teste conclusivo. Ele dá um indicativo, mas o fato de uma pessoa ter o cromossomo, ter encontrado numa pessoa o cromossomo Y, não significa que necessariamente essa pessoa é do gênero masculino. Exatamente, a gente tem uma variação, né, dos cromossomos. Então, não é só XX ou XY, mas a gente tem XXY, tem XO, né? Então, o que acontece? Uma pessoa, né, um bebê vai ser marcado como masculino ou feminino, só dentro dessas duas possibilidades, ali no nascimento, né? Ou antes do nascimento ainda, né? Num ultrassom, né? Já vai tendo essa marcação de forma binária, né? Ou é menino ou é menina, né? E a gente tem uma variação biológica, né? Que não termina aí, né? Só nesses dois polos, né? Ou é menino ou é menina, ou é homem ou é mulher. Valesca, né? Nessa variação biológica que entra o chamado intersexo? Exatamente, né? Por isso também que se usa mais a palavra variação intersexual, porque
dentro do próprio intersexo, você pode ter esse tipo de variação, como eu falei, cromossômica, em relação aos órgãos reprodutivos, né? E é exatamente isso, né? A pessoa intersexual, ela pode ter uma combinação de elementos que a medicina marca como masculino e feminino, né? A pessoa intersexo fica exatamente, né, nesse, vamos dizer assim, combinando essas duas possibilidades. E aí, como é que essa questão foi resolvida? Porque o teste cromossômico foi aceito durante muito tempo. Depois de um tempo, a ciência foi mostrando que existem as variações, então não é determinante ser XX ou XY, tem as nuances e tem essas variações. Qual foi o passo seguinte? Qual é o estado da arte hoje? Né? Como é feita essa definição, essa elegibilidade de que atletas podem participar ou não? O caso, por exemplo, da Imane Khelif, também teve o caso da boxeadora tailandesa, as duas taiwanesa, aliás, né? As duas medalhistas de ouro, né? A Lee Yuting e a Imane Khelif. Elas foram desclassificadas pela Associação Internacional de Boxe, mas o Comitê Olímpico chancelou as duas como esportistas do gênero feminino. Como é que foi esse processo e como é que como é que isso está sendo definido hoje para determinar quem pode ou não participar na categoria feminina? Tem uma história bem importante que acontece lá na década de 80, porque uma das atletas com variação intersexual que vai ser impedida de participar, né, das competições, ela entra com uma ação contra a Federação Internacional de Atletismo, né, alegando que os testes são humilhantes, são invasivos, a questão de ser confidencial, né, não acontece. De repente a coisa toda se espalha, vai para a imprensa, né? E o nome dessa atleta é Maria José Martínez Patinho. Hoje ela é uma das consultoras do Comitê Olímpico Internacional para a construção dos documentos de elegibilidade, né? Tanto para pessoas com variação intersexual como para pessoas trans. O que acontece? Quando ela entra com essa ação contra a Federação de Atletismo, ela vai ter uma ajuda de uma comunidade médica que vinha ali tentando derrubar o teste cromossômico, né? Dizendo que ele não era efetivo. Apesar disso, a comunidade médica que apoia ela vai entender que os testes de verificação de gênero têm que continuar, né? De alguma forma, as atletas têm que se provar mulheres, né? E essa equipe acaba ajudando ela da seguinte maneira. Então, se não é o cromossomo, então tem um outro marcador biológico. E aí eles vão voltar o olhar para a testosterona, para os níveis de testosterona, né? Que é o que a gente vê hoje sendo muito discutido, né? Na imprensa e mesmo no meio acadêmico, popularmente, né? É a discussão da testosterona. Porque a Maria Patinho, né, ela tem uma variação intersexual em que a testosterona dela é elevada, mas as células não respondem a esse efeito, né? Então, eles vão usar essa lógica de que se é a testosterona que faz, né, que quase que coloca esse limite do que é homem e mulher, né? Se é a testosterona, então, o principal fator biológico, então vamos focar nela, né? O que acontece é que a gente não para de falar de testosterona, né? Como eu coloquei aqui. E, novamente, a gente está vendo que não existe um fator biológico único que consiga delimitar essa linha, né? Do que é homem e do que é mulher. E muito mais... Uma mulher com níveis elevados de testosterona, não necessariamente ela vai ter uma vantagem competitiva dentro do esporte por essa característica. Exatamente. O próprio COI reconhece isso no terceiro documento que ele publica, dizendo, olha, não tem uma investigação
teórica que prove, né, que isso é absoluto. Em especial que uma pessoa vai vencer uma competição por conta só do nível de testosterona. Quer dizer, se uma pessoa vence uma competição porque tem uma testosterona elevada, então a gente tem que também fazer o mesmo na categoria masculina, né? E assim, não que eu, né, tenha não que eu queira isso, né? Mas a lógica, né, movimenta esse tipo de pensamento, né? Então por que que isso não é feito na masculina? Então quer dizer, Michael Phelps, Bolt, todos esses grandes medalhistas tinham testosteronas altíssimas, por isso eles foram um dos medalhistas mais importantes, né? A atleta, ele chega a ser olímpico, chega a ser campeão olímpico, campeã olímpica, por uma série de fatores, né? E fatores sociais também, né? Não só os biológicos, né? Mas é um corpo como um todo, né? Ele não funciona a partir de um fator biológico, né? Então, essa é a crítica que está sendo feita hoje. E, na verdade, né, o que se busca também é derrubar os testes de verificação de gênero pela discriminação, pela invasão, né? Alguns testes de verificação de gênero, por exemplo, eles não param em uma coleta sanguínea, em uma coleta urinária, né? Eles vão para a palpação genital ainda de atletas, por exemplo, com variação intersexual, como é o caso da Caster Semenya, né? Um dos casos mais famosos aí do esporte mundial. E de outras atletas, além dessa palpação genital, teve exames de imagem, coleta sanguínea, coleta urinária, histórico familiar, desde a infância, passando pela puberdade, né? É uma investigação altamente invasiva. Então, existe hoje uma pressão pela derrubada de qualquer tipo de verificação de gênero. E aí, né? como é que ficaria nesse caso, uma vez que derrubem esses mecanismos de verificação de gênero? Qual seria o critério? Né? E hoje ainda tem uma questão que não é o Comitê Olímpico Internacional quem define. Hoje, essa elegibilidade, essa aprovação, esse processo, ele foi destinado assim, a cada uma das federações. Então, as diferentes entidades esportivas têm diferentes regras e, se for derrubada o teste de verificação, qual seria o critério para que uma pessoa possa competir sem ter que passar por todas essas situações? Olha, o critério seria exatamente assim, não ter nenhum critério, na verdade, né? Porque a categoria masculina não tem nenhum critério. Eu acho que isso é importante, marcar que isso só acontece na feminina, né? Então, isso é um tipo de discriminação, é um tipo de escrutínio, de investigação só do corpo feminino, né? A masculina não passa por isso, ninguém precisa se provar homem, né? É uma questão de identidade, então? Você passaria a ser uma questão de identidade, de gênero, como a pessoa se enxerga? Exatamente. O que tem no último documento do COI é por aí, né? E o que a gente viu no caso das boxeadoras também foi isso. Qual é a sua identidade de gênero, como você se autoafirma, né? E essa apresentação dos documentos já me basta, né? Porque, como eu coloquei aqui, mais de 100 anos, nenhum homem entrou na categoria feminina, né? Para poder participar, né? E uma coisa que eu vou trazendo ali ao longo da pesquisa, por exemplo, a gente tem essa ideia de inferioridade, né, da categoria feminina em relação à masculina. Por isso, a gente precisa separar as coisas, né? Só que existe sempre, especialmente né, ali pensando socialmente, a categoria feminina, ela sempre está um passo abaixo da masculina, justamente porque não tem o mesmo tipo de investimento, o mesmo tipo de... o mesmo tipo de incentivo, é o caso do futebol, por exemplo.
O futebol feminino demorou muito tempo a decolar e ainda é uma situação bastante diferente, se a gente pensar em termos de salários ou até da própria exposição midiática que o futebol feminino tem em relação ao masculino. Realmente tem essa diferença. Essa fala sua agora me traz uma pergunta que eu ia trazer para você. Essa questão, né? Esse tema de elegibilidade, de escolha, quando uma pessoa pode ou não participar na categoria masculina ou feminina, essa separação, isso aí é uma discussão biológica, é uma discussão social, uma discussão política. Em que categoria você colocaria essa discussão sobre as regras de gênero nas Olimpíadas? Olhando para todo o histórico, né, eu tentei ampliar minha visão e olhar para a categoria feminina como um todo, desde quando ela começa, né, nos Jogos Olímpicos, que é em 1900, a primeira participação feminina, né? E eu tentei ampliar justamente para entender, né? Eu estudei mulheres com variação intersexual e mulheres trans, né? Essa participação. Mas eu queria saber, e as mulheres cisgêneras, né? Quais são os obstáculos que elas tiveram de enfrentar? Porque isso me trouxe uma visão de como a categoria feminina fica nesse lugar de inferioridade, porque socialmente, né, ela não tem o mesmo tipo de incentivo, como você bem colocou, né, Marcelo? E como politicamente os gestores olímpicos ou os gestores das federações, né, em especial da Federação Internacional de Atletismo, seguram para que essa categoria feminina não se desenvolva o suficiente, né, com falta de incentivo, apoio técnico, apoio de psicólogos e psicólogas muitas vezes, né, não é nem só a questão financeira, né, mas muitas vezes você tem essa gama, né, de possibilidades de apoio não chegando até a categoria feminina. E o que é importante, né, não só esse tipo de apoio não chegando, mas as mulheres em determinados esportes foram proibidas aqui no Brasil por lei por 40 anos de participar dessas atividades. Ou seja, uma mulher poderia ser presa e ir para a cadeia caso ela fosse pega praticando modalidades como o rugby, as lutas, o futebol, né? Então, o que a gente vê hoje na categoria feminina, por exemplo, né? Se a gente pensar ali, ó, as primeiras crianças, as primeiras meninas que conseguiram jogar futebol sem essa lei, provavelmente foram a Cristiane e a Marta, né? Porque essa lei vai cair ali próximo dos anos 80, né? Então, a categoria feminina, ela tem esse obstáculo para conseguir se desenvolver mais, né? E sempre, vou colocar um caso só para fechar aqui, pensando em mulheres cisgêneras, né? Tem um caso muito importante de ser falado, que é o de uma atleta olímpica do tiro, que na edição de 92 em Barcelona, né, uma chinesa chamada Zhang Shan, essa categoria era mista, né? E ela participa e a Zhang Shan ganha, né, nessa categoria do tiro. O que vai acontecer a partir dali? A Federação Internacional de Tiro vai proibir a participação de homens e mulheres em conjunto, porque justamente, né, não havia a expectativa, a possibilidade, né, de que uma mulher algum dia fosse vencer um esporte praticando junto com os homens, né? Então, quando ela vence, a federação, ao invés de comemorar, né, ela tira as mulheres e o tiro vai voltar 2 edições olímpicas depois, de 96, com uma categoria feminina. Né, vai separar para que isso não apareça, para que não apareça que as mulheres cisgêneras também podem vencer homens cisgêneros, né? Então, muito... Você me perguntou se é social, se é política, se é biológica, é tudo isso ao mesmo tempo, eu diria.
E tem um longo caminho a ser percorrido. Agora, no começo da entrevista eu comentei, a gente está falando aqui de direitos humanos, a gente está falando de esporte, principalmente de esporte, é o seu foco de pesquisa e especialmente nessas questões de gênero. Agora, tudo isso é assunto de cidadania. E aí eu pergunto para você, o que é cidadania? Bom, cidadania para mim seria poder fazer parte de uma coletividade, né? E essa coletividade, eu acho que ela coloca aí todas as possibilidades para todas as pessoas, né? Todo tipo de direito para todas as pessoas, né? E não só para algumas. E eu estou pensando isso no esporte, né? Quem seria a cidadã da categoria feminina, né? Hoje a gente tem algumas cidadãs dentro da categoria feminina podendo participar dessa coletividade e a gente tem outras sendo proibidas, né? Então, para mim, sempre está ligado a essa questão da coletividade. Se eu posso ou não fazer parte desse coletivo maior, né? E não de um grupo pequeno e específico. Bom, Valesca Vigo, doutora pela Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço, Marcelo. Obrigada mesmo pela oportunidade. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.